Agora é pra isso que a gente veio nesse episódio, irmão. Censuras. É o que o povo mais gosta. Censuras. São 3. Suspensão, interdição e... Excomunhão. Excomunhão. Todo mundo gosta. É ele que nós vamos buscar. As lendas negras todas giram em torno de excomunhão. Né? Vale lembrar que aqui a gente tá no pódio das penas. Ou seja, isso aqui, de todas as penas católicas, aqui são as 3 mais... essas são... cabulosas do Brasil. Mais penosas. Para os clérigos, inclusive, a pena expiatória de demissão é mais grave que excomunhão, inclusive. Né? É? A nível social, sim, porque ele é demitido. Sim, mas no caso da excomunhão, ele pode se arrepender e voltar. Da demissão é perpétua, acabou. Você foi demitido, tchau. Excomunhão, se ele se arrepender, ele pode ser reintegrado. Caraca. Vamos lá, das 3, qual que é a mais leve? Das 3? Qual que é a menos pesada? Menos pesada é suspensão. O que é a suspensão? A suspensão é uma pena sempre temporária. Não se pode dar uma suspensão perpétua. Aham. É suspender o clérigo, o religioso ou o leigo de alguma função de governo que ele exerce, de alguma atividade, ordem ao governo. Uhum. Né? Então... Inclusive tem uma pessoa que recebeu essa pena, que é um caso notório e famoso, então a gente pode falar, que é o do Padre Genésio. Já ouviram falar? Genésio Darcy? É o Padre Genésio Darcy Boff, que o pessoal conhece como Leonardo Boff. O nome dele é Genésio, eu descobri isso hoje. Fiquei muito empolgado. Tu acha que tá falando do vizinho nosso aqui? Eu não sei quem que é, não sabia que ele tinha recebido, não. Não, o Leonardo Boff, o nome dele é Padre Genésio Darcy Boff. Porque ele também teve um problema daqui, né? Só que não foi com a igreja, foi com... Não, aí ele foi suspenso. O problema dele subiu. Aí eu descobri que ele foi suspenso ad divinis. O que é isso? A suspensão ad divinis é a suspensão... Já não existe esse termo, já não se utiliza mais. Mas é uma suspensão dada pela autoridade máxima, né? A suspensão que vem de Roma. Ah, então é a suspensão zona mesmo. Suspensão zona braba. Parece que veio da Congregação da Doutrina da Fé, ou seja, é o próprio Papa que tá dando pra ele. Suspensão ad divinis, a que vem da Santa Sé. Pra mim esse cara é excomungado, ele não é. Não. Ele só foi suspenso. Só que o que acontece? Depois que ele foi suspenso, se eu não me engano, ele renunciou ao estado clerical, né? Aí ele pediu... Pra sair. Pediu pra sair, né? Hoje ele é casado e... Então ele pediu a dispensa das obrigações. Acho que é. Não é certeza, eu acho que é. Ele tem família, sim, esposa e filhos ele tem. Não sei se casou na igreja ou não, né? Mas que ele tem esposa. Ele pode renunciar? Um padre pode renunciar? É pra casar? Pode. É porque, ele na verdade, pedir. qual que foi uma suspeita minha, né? É porque como ele recebeu a suspensão, eu acho que a suspensão dele foi de escrever, né? Ele não poderia mais ensinar alguma coisa no âmbito por conta do Igreja, Carisma e Poder. Magistério. E aí, se ele pede... Se ele renuncia ao estado clerical... Ele pode escrever. Cai a suspensão, né? Que aí ele não é mais clérigo, então... Não é mais religioso, ele era clérigo e religioso. Mas cabe pra leigo a pena, ué. Ele era frade, portanto, dentro da vida religiosa, Só que e era aí presbítero. Tá. Enquanto católico, ensinar a doutrina católica, então ele não pode ensinar em nenhuma faculdade católica, nenhuma PUC, Os livros dele são autoajuda. Exatamente, ele vira tipo um Augusto Cury da vida. Escritor autônomo, assim. Não fala do Augusto Cury. Ele não tem nenhum imprimatur. Não. Eu tô querendo dizer que, tipo assim, ele não tá vinculado com a igreja. É isso, pelo amor de Deus. Eu sei que tem muita gente que gosta do Augusto Cury. Não ele nem usa Padre Leonardo Boff, né? Ele só usa Leonardo Boff. Não usa mais. E aí no caso... Nem Frei, no caso ele era Frei, né? Frei, aí no caso funciona, né? Porque assim, ele... No caso do leigo é a mesma coisa, né? Ele poderia continuar escrevendo, mas não enquanto católico. Ele saiu da jurisdição da igreja para poder trabalhar livremente, né? Exatamente. Sem dever nada para ninguém. O leigo é fácil mais de burlar, velho. Aqui em Anápolis tem casa, assim, de negócio de... Não vou citar, não vai ficar muito, eu acho. Tipo assim, de partezinhas, assim, da igreja que foram proibidas de fazer coisa com a igreja. Continua fazendo, entendeu? Tipo assim, parte do seminário, você tá falando? Não, vamos seguir. Mas é parecido, então. Suspensão. Leigo é faixa da Miguel. Você para por um tempo e você não pode mais dar aula numa faculdade, não pode escrever livro, não pode... Isso, o padre... Você dá missa. Você não... Suspenso, se o padre recebe uma suspensão total... Então ele pode, por exemplo, ser proibido de celebrar qualquer sacramento sacramental. Então ele perde também os títulos que ele tem. Ele foi suspenso do estado clerical, basicamente. Perde o título de pároco, perde o título de vigário paroquial, de reitor de seminário. Caraca. Né? Ou o bispo também pode mantê-lo na função e suspendê-lo de uma parte do exercício do ministério. Saquei.
Então você não pode mais celebrar a missa nem entender confissões. Você vai só se dedicar a visitar doentes, por exemplo. Isso aqui. Você vai morar na paróquia, mas só visitar doentes. Ou você vai ficar na paróquia, você vai só dar palestras, não vai celebrar nenhum sacramento. Para fins Enfim. acadêmicos, você tem algum modelo dessas penas? Tipo assim, Sim, sem existe preencher, modelo. sem nada, só... Claro, existem os modelos para facilitar a vida. Manda um né? link, eu queria ver como é que é esse negócio. Aí já é demais. Um decreto Não, de não suspensão. é um caso real, não. Eu queria ver um modelo, tipo assim, como é que é escrito, como é que vem o papel. Coloca tício, né? Isso aí eu acho que você acha na internet, aí. Suspensão, decreto. Tipo assim, se vire. Decreto de suspensão, você fala? É. Sim, isso aí tem. Isso aí é fácil. Próximo. Interdição. Aí que tá. Aqui a gente já tá num negócio parecido com excomunhão, né? A interdição é uma pena pouco utilizada porque ela é muito parecida com a excomunhão. Então você vai interditar, já excomunga. Exatamente. A interdição ela era utilizada antigamente, sobretudo para grupos inteiros, para um coletivo. Por exemplo, o interdito na Idade Média era muito comum. Interdito para o Reino de Portugal. Então todos os católicos estavam proibidos de fazer tal coisa, porque se rebelaram lá contra o Papa, não sei o quê, né? Qual que é a Então, diferença interdição ao Reino da Espanha. Pá! Isso Então. não seria também uma intervenção? O que acontece? É raro, mas tem casos aqui, até mesmo no Brasil, de intervenções. É a mesma coisa, não? Não, é diferente. Intervenção é quando a autoridade vai para algum lugar para resolver um problema. Ele tira o cabeça daquela instituição e intervém. Mas não é uma pena. Isso aí na prática aconteceu lá em Formosa. É notícia, isso saiu até no Globo e tal, Exato. que tava tendo os problemas lá de dinheiro e tal, aí a Cúria interviu, né? A Cúria- Roma... O Núncio, né? O Núncio interviu lá, né? Interviu lá. Sim, Aham. exatamente. Aquilo lá foi uma intervenção mesmo, né? É uma intervenção. Acontece muita intervenção, por exemplo, em congregações religiosas. Congregação religiosa dos irmãos não sei o quê, né? Dos frades não sei da onde. Então, Roma, o que ele faz? Nomeia um interventor e ele chega lá e fala para o superior, você não é mais o superior, eu estou assumindo o controle aqui para a gente fazer uma investigação. Você fica quietinho ou vai para outro lugar e eu é que vou mandar aqui agora e vou mandar os relatórios para Roma. Tem um caso que é notório. Isso é uma intervenção. Tem um caso que é notório também público, que é o caso do Arautos. O Arautos está sob intervenção, não tá? Não Eu não sei dizer. atualizar como é que tá, mas esteve. Teve uma treta lá, mas eu não acompanhei muito. Não sei se foi intervenção. Então exatamente. interdição é uma galera. O interdito é uma pena que pode ser dada coletivamente, mas também pode ser dada individualmente, só porque é muito pouco utilizada, né? O cano 1332 diz: quem for interditado está sujeito às proibições mencionadas no cano 1331, que é o da excomunhão. Ou seja, o efeito prático do interdito é praticamente o mesmo da excomunhão. Mas Mas tem volta do no rei da caso, Espanha é como se a Espanha inteira tivesse excomungada. Exato, interdito coletivo era isso, excomunhão geral para... Caraca! Porque o povo estava todo apoiando o rei. Vamos supor, o rei se rebelou contra o Papa. Então, os católicos estavam apoiando o seu rei, né? Então, interdito ao reino. Todo mundo Poderia ter excomungado. acontecido com a Inglaterra, por Henrique exemplo, VIII, no né? período de Henrique Também. VIII, Exatamente. com a Alemanha. Exatamente. Caraca! Tem essa função aí. Vamos lá! Final agora, encerrar. Excomunhão! O que a gente precisa... E fala, a gente tá Que eu tentando, preciso- a gente não consegue. Tá tentando ser excomungado e não consegue, né? Nos ajude. Tem até uma piadinha que se faz muito no mundo eclesiástico que hoje em dia o direito canônico é tão benévolo que para você conseguir ser excomungado, você tem que ser doutor em direito canônico, senão você não consegue. Porque assim, é difícil, né? Quer dizer, tem um monte de regras para você incorrer na excomunhão. Aham. Por exemplo, uma coisa que exime a pessoa da excomunhão é a ignorância.
Não saber o que é excomunhão e... Então é por isso que a gente tá aqui até hoje, cara. Então, Por isso. a ignorância salva Coitado, eles muita não sabem o gente. que fazem, né? A ignorância é chamada de o 8º sacramento, porque ela salva muita gente. É o que mais Isso é salva. uma piada, viu, gente? Isso é uma piada, assim, interna na teologia, pra ninguém achar, é Exato. mesmo, não sabia que tinha. É, A não partir é. de agora também eu não É vou só uma ouvir mais piada. nada, não vou estudar mais nada, que eu vou ser salvo pelo ignorante. Exato. Excomunhão, o que que é? Uma pena dada a um fiel católico. Claro, isso é bom explicar, porque a gente não pode excomungar um Um pagão, cara que já não budista. acredita, né? Ah, É foda-se. só para católicos. Igual a Madonna, que ela fala todo ano que ela foi excomungada, né? Eu fui excomungada 3 vezes, mas você nem é católica, Nem é filha. católico, não pode ser Mas você excomungado. E vocês comungar mais de uma vez também? A Madonna é engraçado, velho. Direto vem com essas conversas. Excomunhão é estar fora da comunhão. Que comunhão? Comunhão com a igreja, com os sacramentos, com a graça, com o céu, né? Uhum. Então é uma pessoa que delinque gravemente, então ela recebe essa pena. E existem muitos motivos de excomunhão, né? Assim, eu pensando aqui com meus botões, o caso do pecado mortal público, ele te coloca numa condição muito parecida com a da excomunhão. É, parecido. Não é? Não, porque você pode participar dos atos. O excomungado, ele não pode participar dos atos. Ele não pode nem sentar no banco da igreja e assistir uma missa? É, não pode atuar ativamente, digamos assim. Se é padre, não pode celebrar a missa. Aham. Ou se é ministro da Eucaristia, Não pode comungar, subir não lá, pode confessar, não comungar, Se eu comungar é excomungado, não pode fazer leitura, não pode fazer... Sacrilégio, né? Se ele for numa igreja e sentar lá no fundo, ficar quietinho e ir embora, ele pode, né? Ninguém Aham. vai proibi-lo. Mas se alguém ver, pode mandar ele embora, né? Não é proibido de entrar dentro da igreja. Não né? é proibido? Ele Eu não achava pode que era. intervir na celebração. Ele não achava pode ser um que- coordenador de pastoral, um Eu achei palestrante. que ele nem poderia entrar, tá? Isso, mas ele não pode nem entrar aqui. Pode. Não, persona Caraca. não grata. posso confessar? Não. Posso Não nada, pode eu tô receber o excomungado. sacramento. Por que você falou na primeira pessoa? É porque ele tá pensando já no futuro. Esse já é por isso que São Paulo como- dizia: eu entrego a Satanás. Ou seja, o excomungar está fora da Tô excomungado, comunhão. não posso nem me arrepender, então. Você Tá no está em colo do pecado capeta. grave e não pode se reconciliar com Deus enquanto não se arrepender desse delito concreto. Então você não pode receber absolvição, não pode comungar. Você está em pecado mortal. Se você morrer, provavelmente será condenado. Não dá para... Aham. A certeza é só Deus, né? Só Ele é o juiz de Não, cada tem um amigo alma. do K2 que fala que dá O quê? pra ter certeza de algumas coisas, né? Não. Quem morre em excomunhão é um forte candidato para o inferno, né? Mas não se A pode gente não afirmar. garante. né? Esse comunhão Ele é um pode ser forte candidato. retirada mesmo depois da morte? Pode ser levantado, sim. Acontece casos de levantar a excomunhão após a morte. Aham. Mas se Mas já aí a morreu, sua- já tá no inferno aí. É, a sua Não, a gente eficácia... não sabe. Exato. A sua eficácia é discutível. Aí vai depender de Deus, mas se pode. É, o Papa, Tipo, o o Papa cara Bento morreu, foi XVI pro retirou a inferno. excomunhão de Marcial Lefebvre, Não. pós-morte. Ele Né? tirou só dos que foram sagrados bispos. Só dos que foram Do sagrados. Bernard Feller e dos outros 2. É 2 Do ou 4? Marcial Lefebvre, não. Eu sei que um deles conseguiu ser excomungado de novo. Caraca. Aí mais um ele pede Ordenou o música no novo Fantástico. bispo, né? Agora, o Lefebvre, eu não tô dizendo que ele não foi. Eu não tenho certeza. É. Mas os 4 é certeza que foram. Pois é. Tipo, o pode, cara né? morreu, tá no inferno, aí em vida, né, alguém tirou a excomunhão, Deus vai lá e ó, sai do inferno e vem pra cá. Não, isso Pelo é- contrário, por ele não estar no inferno, a igreja vem e fala, Vai lá- opa, Não, está sim, eu tô excomungado. brincando, né? Claro. Claro, se tá no inferno, não adianta se retirar isso como é, claro, né? Exato. É um ato administrativo, né? Que A- se faz. Agora, você já viu na prática esses 3? Excomunhão, interdição, interdição e não. suspensão. Só na Idade Média. Não conheço nenhum caso na Idade Moderna e Contemporânea. Excomunhão. Excomunhão, sim, muito. Não, mas Você próximo. já trabalhou no processo de excomunhão? Excomunhão... Não trabalhei, mas eu já vi muitos Ah, casos. não, recentes. não, mas caso próximo. Ou só caso de mídia. Não, no Brasil, por exemplo, há pouco tempo um padre recebeu pena de excomunhão, né? O famoso Padre Beto, isso é Aham. público, Sei. Sim. Aham. que estava pregando doutrinas contrárias a... Mas o senhor A nunca fé. viu assim na lida diária um Não, eu caso nunca de- trabalhei num processo de Até é muito declaração raro, de né? excomunhão. É raro. Só E pra de doutores. suspensão? A excomunhão que é muito comum é, por exemplo, que eu já vi, mas não exige processo. É a excomunhão por delito de aborto. Ah, sim. Aborto é penalizado com excomunhão.
A mulher que comete aborto, o médico, o enfermeiro, o católico Mas que esse aí consegue trabalha... pedir perdão direto não no precisa padre, de né? processo, mas a pessoa é excomungada automaticamente. Mas esse era lá de sentença. Quer dizer, é lá de sentença. ainda, né? é. Só porque o Papa Francisco mudou o processo de readmissão da pessoa, Isso. né? Tipo, Facilitou um pouco mais. Nunca precisou de processo escrito, formal, tribunal. É porque o que é automático eu também posso ir lá me arrepender. Exato. Mas né? é porque antes Não precisa dependia do do processo. bispo, né? Antes, Aham. só quem podia absolver a pena de excomunhão de aborto era o bispo. Então, vamos pensar, em 2015 a mulher chegou lá para confessar com o senhor, Padre Fagner, fiz um aborto. Aí falou, pô, não posso dar absolvição aqui, você tá excomungada, você não pode comungar mais. Falou, não, eu tava comungando, não tem problema não. Ah, então não pode, agora você vai lá e confessa com o bispo. Antes era assim. Isso, Aí você marcava um exatamente. horário lá na cúria, ó, Dom João, Isso. essa aqui, né, fez tal coisa, tá? Agora, qualquer sacerdote com uso de ordens pode absolver e retirar a... Aí precisa Assim. avisar pro bispo, não? Pô, Nem confessou precisa. um aqui que tinha abortado. Nem precisa. Agora o sacramento ele. O comunismo não dá excomunhão automática mais? Não. Deu no passado, né? Não, no pois passado. A questão é que hoje em No dia. novo- é. É que eu sempre Código fiquei na não. dúvida. Tem gente que fala que ainda dá, tem gente que fala que ainda que não dá mais. Não. Quem fala mas- só de trás. Mas assim, a tese, É, né? no código ó o canônico corte atual- errado aqui. É porque hoje em dia. Todo mundo é um pouquinho comunista, né? Não. Ninguém É porque é você não comunista, tem mais comunistas como no início, sabe? Porque o comunismo passou por duas fases, né? Comunismo então, depois puro de é Gramsci, difícil. É. depois de Gramsci, você não tem mais o Acharam comunista hoje. igual tinha na época do Marx. É. Tá ligado? Então, não tô dizendo que não existam comunistas. Agora é comunismo mas de igual iPhone, o Marx né? era, velho, é muito difícil de achar. Agora, existe uma coisa que está conexa, por exemplo, que está em vigor no código atual, que é o católico que se declara publicamente ateu. Então, você incorre num delito de excomunhão automática, lá tem sentença, que é o de heresia. Mas não manjei isso aí não. O cara é católico e fala que é ateu? Eu já flertei com esse negócio aí. Exato. É o caso do comunista puro, vamos dizer assim. Que o comunista puro, para Marx, para ser comunista, tem que ser ateu. Deus não existe. Uhum. Isso é marxismo puro. Hoje em dia tá cheio de marxista que é religioso e tal, mas o marxismo puro, ele é ateu. Qual que é a Não existe brecha. Deus não existe, só existe o material. Só material, materialismo. exatamente. Uhum. Então, se você é um comunista puro, você, consequentemente, é ateu. E se você Tá é católico, excomungado. você está excomungado não por ser comunista, mas por ser ateu. É. Se você diz Deus não existe, está excomungado. Até porque é o primeiro aí, dogma. né? aí é questão do materialismo. Nietzsche era né? excomungado, então. Ele nem era católico, né? É, então.